Bom, boa tarde. Então, hoje temos no Seminário Mateias o Gustavo Noronha, o Hugo Silva e o Luís Facão Descalço, que são bolseiros da linha temática Mateias, do Sigma, e vão falar sobre algumas aplicações de apoio ao ensino e avaliação no ensino superior, as aplicações MCQ Editor e Siaqua, em que eles têm estado a programar. Portanto, elas vão, em princípio, ser úteis, estas novas funcionalidades, já no próximo semestre. Portanto, passo a palavra então ao Gustavo, né? Vai começar. Boa tarde. Antes de nada, vou tentar aqui partilhar o ecrã. Espero que isto funcione bem à primeira. Não sei se estão todos a ver. Sim. Ok. Aqui. Não estou a partilhar. Agora partilhei. Pronto, espero ter a gente ver bem. Estão a ver o ecrã cheio? Está ótimo, sim. Sim, está Ok, perfeito. pronto. Então, o Seminário Mateias, das aplicações de apoio ao ensino e avaliação do SECUA, eu encarreguei-me da parte dentro do SECUA na gamificação, que é uma nova parte que foi implementada. Se repararem na parte de cima, na navbar, há um novo botãozinho que é a gamificação. Vou então começar por introduzir o que é que significa gamificação, não é? Gamificação, basicamente, é aplicar mecânicas que já existem nos videojogos e jogos em geral e aplicá-las ao ensino. Neste caso, aplicamos ao ensino dentro do SECUA, ao ensino de matemática e outros cursos de estudo em mate. Ela está aplicada neste momento, o que está implementado é uma criação de jogos e tabelas, desafios, tanto pelos professores como pelos alunos. Ambos podem jogar e criar, e basicamente no fim há uma tabela de pontuações onde consta a nota de todos os alunos e o tempo que demoraram a realizar o teste. Porque é que pegamos numa tabela de pontuações? É simplesmente pelo facto de que é uma forma de desafio relativo, ou seja, não é simplesmente se acertei 50% das perguntas, é se acertei mais perguntas do que o resto da turma. O que é que isto cria no fundo? Cria um sentimento de competitividade entre a turma, em que os alunos vão tentar concorrer uns com os outros, para estar no top 10 da turma, por exemplo, e então a turma em si vai puxar uma pela outra. Enquanto que no SECUA existem exercícios com as barras de progresso, normalmente as pessoas não chegam ao 100% das barras de progresso, e então isto puxa as pessoas a estudar para lá do mínimo, para lá do que é necessário para o teste, e esperemos, né, que isto crie maior estudo pelos estudantes, estudo autónomo, fora das aulas. Com tudo isto, o que esperamos é que, lá está, o estudo autónomo, fora das aulas, que haja mais tempo de estudo fora das aulas. Então, quando uma pessoa cria um jogo, por exemplo, quer que as outras pessoas joguem esse jogo para criar a tal tabela de pontuações, então vai recomendar aos seus colegas: joga este jogo que eu criei, é sobre a matéria que temos na aula anterior. Então, uma coisa leva a outra e os outros colegas também partilham este jogo, e também esperemos que desta forma se espalhe a utilização do SECUA. Quanto ao trabalho futuro, porque lá está, isto é uma nova porção do SECUA que não existia antes, e há muita coisa que pode ser construída por cima disto, por cima da gamificação, porque é uma área relativamente vasta do ensino. E então o que se pode fazer no futuro é pegar no outro pilar. Peço desculpa de Sim. interromper. Eu queria saber se os slides estão a passar ou se só eu que não os vejo. Não, estou na introdução ainda. Ok. Peço desculpa. Sem stress, não se preocupe. Pronto, quando eu trabalho futuro, o que é que se pode construir por cima disto? É que a gamificação tem dois pilares maiores, que é o sentimento de recompensa dos alunos e o sentimento de concorrência. Ou seja, querem concorrer uns com os outros, ver quem é que é o melhor, e também querem ser recompensados pelo seu esforço. Neste momento, existe a tabela de pontuações, estamos a tratar de um dos pilares, já está tratado. Também acho que devia de ser, num futuro, para outra pessoa, ou dentro desta mesma gamificação, devia ser criado o segundo pilar, que é o de recompensas. Por exemplo, estive a pensar que qualquer pessoa que já jogou Steam, PlayStation, Xbox, qualquer coisa, existe um sistema de troféus,
em que uma pessoa tem um badgezinho, um cosmético, que existe na página deles, no perfil, das coisas que já fez. E se calhar era interessante existir um cosmético dentro da gamificação. Por exemplo, ter top 10 em 5 jogos com mais de 10 pessoas, mais de 20 pessoas, por exemplo. Pronto, pode-se, claro, o céu é o limite, pode-se criar muitas coisas e o que interessa é puxar os alunos a jogarem mais, a fazerem estes jogos. Para ter aplicações concretas, uma recomendação que eu posso fazer aos professores é, antes da aula, por exemplo, vão dar uma matéria nova, um conceito novo, antes da aula, em casa, criam um jogo, um desafio que eu vou explicar a seguir como é que se faz, e sobre este conceito novo. Podem escolher as perguntas em específico, por exemplo, escolher as perguntas mais fáceis deste conceito, e no fim da aula, quando acabarem de dar este conceito, aos alunos dizem, agora vamos fazer um pequeno quiz, um pequeno desafio, e no fim aparece quais foram os alunos que acertaram todas, quais foram os alunos que acertaram mais, quais acertaram menos, e quantos é que demoraram mais tempo e menos tempo. Pronto, e já até podia ser usado como uma vertente de avaliação, valesse, claro que não valesse muito, valesse pouco no fim, porque isto motiva os alunos a estudarem em casa, porque chegam ao fim da aula, só acertaram metade, se quer vou para casa, vou estudar isto melhor. Pensava que tinha entendido e afinal não entendi. Pronto, agora vou falar um bocado mais da página em si, o que é que existe aqui dentro, não é? Fora do mundo da teoria. Então, quando uma pessoa clica na gamificação, antes de fazer login, antes de fazer qualquer coisa, aparece esta página que eu tinha aqui há pouco, que é basicamente uma introdução do que eu estive aqui a falar, um bocado mais resumido, do que é que significa gamificação, porque é que existe. Depois de uma pessoa realizar login, clica no mesmo botão e aparece esta segunda página, que é o tal que eu tinha mencionado há pouco, do criar e do entrar. Vou começar a falar pelo criar, que é a porção da esquerda, a azul. Tem ali um curso, quando uma pessoa clica no curso, aparece um drop-down com todos os cursos que existem no Secua. Isto vai estar sempre atualizado. E escolhe um curso, por exemplo, aqui criei um exercício de cálculo 3. Depois aparecem todos os conceitos que existem em cálculo 3. Se repararem, os tracinhos, que têm mais tracinhos, são ramos, depois outros são folhas. O que interessa é que este é o conceito que supostamente se deu na aula, em que se faz o teste, ou os alunos em casa fazem a mesma coisa. Caso se queira fazer um teste com todos os exercícios de cálculo, pode clicar simplesmente onde diz cálculo 3 novamente e pronto, aparecem todos os exercícios que existem no curso de cálculo. Depois aparece esta tabela de exercícios, como podem ver, que tem diferentes páginas. Na primeira opção existe escolher todos os exercícios. Ou seja, todos os exercícios desse conceito, ou curso que escolhemos, vão ser escolhidos. Portanto, procede-se da mesma forma para uma série de perguntas, com um máximo de 25, um mínimo de uma, claro. E depois existe um botão de confirmar, lá em baixo. Depois clicar no botão confirmar, escreve-se o nome, a password do jogo e o botão de criar. Está criado. É tudo o que é preciso fazer. Depois, uma pessoa imagina que quer jogar o jogo que acabou de criar, para ver se está tudo bem, se as perguntas estão a funcionar direito. Põe-se o nome e a password que escolheu há pouco e clica-se no botão de criar. Isto é a forma de entrar de forma direta. Caso o jogo seja público, imagino que é um aluno que está a criar um jogo para desafiar os colegas, criou da mesma forma que eu mencionei há pouco, só que em vez de password deixou vazio. Está ali escrito vazio se público. Portanto, o seu jogo agora vai aparecer na tabela de jogos públicos. Tem um botão de procurar, quando clica naquilo aparece todos os jogos públicos que existem. Como gamificação foi criada há pouco tempo, neste momento, pelo menos quando eu tirei estas fotografias, só havia 4 jogos. 2 deles criados por mim. Este da GD é o jogo público. Fui eu que criei para esta apresentação. Tem 4 perguntas. Digamos que agora entro na pergunta. As perguntas dentro do jogo funcionam tal qual, como se fosse uma pergunta normal do Secua, com a diferença de que não mostra a resolução no fim. Claro. Então, digamos que eu acabei o jogo, chego ao fim, tenho a tal tabela de pontuações. Como eu criei este jogo, fui a única pessoa que joguei, estou ali eu, Gustavo Noronha, acertei uma de 2, pontuação 50%, demorei 4 segundos. Pronto, foi um bocado à pressa. Portanto, temos ali o botão de go back, que nos leva de volta para a gamificação. Depois de fazer isto tudo, criar o jogo e jogá-lo, se voltarem a criar a gamificação, podem reparar que há um novo botão que é os meus jogos.
Depois dos meus jogos estão aqui os jogos que nós criamos, criados pela pessoa que está a usar a página. No meu caso, tinha 3 jogos. Um deles era privado e os outros 2 eram públicos, que aparecem todos. Caso eu queira eliminá-lo, clico em gerir, depois do nome do jogo, e clico em eliminar. Aí está eliminado o jogo. Tudo isto está acessível aos alunos, toda a gente tem acesso a isto. O que eu vou dizer a seguir já não, que é a gestão dos professores. Os professores também têm acesso a esta página, que é a gestão da gamificação, onde podem procurar todos os jogos criados por alunos e por professores, procurando ou por criador, ou por nome, ou por data. Funcionam os 3 de uma forma mais ou menos parecida, portanto vou só mostrar o criador de forma detalhada, e os outros 2 são similares. Portanto, são semelhantes. Pode procurar pelo nome do aluno, pelo ID do aluno ou pelo e-mail do aluno. Portanto, põe-se um destes 3, não interessa qualquer um escolher, desde que esteja certo. Depois clicam em procurar e aparecem os jogos desse aluno. E temos acesso a uma página muito parecida com esta, como se estivéssemos a entrar na gestão sendo esse aluno. Podemos eliminar, podemos exportar, podemos fazer o que acharmos necessário. Depois em baixo existe um botão da base de dados que dá acesso para futuros desenvolvedores ou pessoas que se necessitem de entrar na base de dados de forma direta, e pronto, simplesmente mostra a base de dados tal e qual como está, caso seja necessário ver alguma coisa. Portanto, por mim, acabei a apresentação. Se houver alguma dúvida assim rápida, depois no fim também temos tempo. Não sei se ficou claro. Pelo silêncio, creio que sim. Vou então passar a palavra para o meu colega. Olá, uma boa tarde a todos. Eu já partilho o ecrã. Bem. Ora bem, conseguem ver? Ok. Conseguem ver agora? Sim. Bom, novamente uma boa tarde a todos. Quero agradecer antes de mais a vossa presença aqui. Eu chamo-me Hugo Silva, estou atualmente a acabar o mestrado em Engenharia Informática aqui na Universidade de Aveiro e sou um dos bolseiros da linha temática Matias, juntamente com os meus colegas. Essencialmente, o meu trabalho aqui nesta bolsa foi desenvolver redes bayesianas em sistemas de decisão, relações entre conceitos e pré-requisitos que já vou explicar posteriormente, e um desenvolvimento e implementação de um sistema de recomendação. Ao longo desta apresentação, se tiverem alguma dúvida em algum aspecto técnico ou mesmo algo que queiram perguntar, estejam à vontade para me intervir. Começando aqui na minha primeira tarefa, basicamente foram os pré-requisitos das relações entre conceitos. O que é que são então esses pré-requisitos? Esses pré-requisitos são nada mais nada menos do que relações entre conceitos dos quais estão relacionados a um curso em específico. Por exemplo, um curso de Cálculo 3 terá vários conceitos, como os integrais duplos, os integrais triplos, como sabem. Se vimos o Cálculo 3 como o curso inicial, o próprio tem os seus conceitos filhos, digamos. E estes próprios subconceitos também terão uns subconceitos. E é por aí que as relações dos pré-requisitos entram. Por que é que esses pré-requisitos são úteis para os professores? São essenciais para o correto funcionamento do tour de recomendações que eu vou apresentar a seguir e que também fez parte de uma das partes de desenvolvimento aqui neste projeto. São compostos por um conceito de origem e um conceito de pré-requisito e um peso, neste caso o peso da relação, que é o professor que atribui esta mesma relação. Um exemplo para aqui seria, novamente, um aluno para conseguir resolver um integral triplo tem, logicamente, de ter conhecimentos de integral duplo. Por esta razão, o integral triplo é um pré-requisito de integral duplo. Esta parte na área do SIAQUA só consegue ter acesso a ela os professores e administradores da página, em que podem adicionar e eliminar as relações que já existem. Para isso, basta aceder aqui à parte da gestão, escolher o curso em questão e selecionar a opção Editar pré-requisitos. Ao clicar nesta opção, podem ver os pré-requisitos que já existem no curso. Por exemplo, estou aqui em Cálculo 3. Podemos ver os vários conceitos e os pré-requisitos que estão relacionados. Como podem ver aqui nesta árvore, um pré-requisito pode ter vários filhos e várias mães.
Só outra vez aqui o exemplo do cálculo 3, que pronto, tem um subconceito de cálculo integral em análise vetorial, que por sua vez tem outra vez novamente vários feeds. Pegando aqui no nosso exemplo, o integral triplo aponta para o integral duplo, que por sua vez é o seu pré-requisito. Esta árvore foi feita através da plataforma Miro, com o auxílio da professora Paula e da professora Filipa, que têm vindo a ajudar, neste caso o pessoal da programação, a conseguir com sucesso fazer bem estas plataformas para auxiliar os alunos. Passando então aqui para a parte de adicionar pré-requisitos. Um professor pode simplesmente chegar aqui, escolher o conceito que quer, neste caso estou em cálculo 3, escolho um conceito de cálculo 3, o que eu quiser, escolho o seu curso de origem e o programa automaticamente irá buscar os conceitos que estão relacionados a esse mesmo curso. Para isto, também tem que se adicionar um peso, ou seja, o peso que esta relação vai ter com os seus filhos. E caso já exista uma relação neste pré-requisito, o programa automaticamente irá calcular consoante o que o professor colocar aqui. Por exemplo, um professor pode achar que um conceito em específico tenha mais impacto na aprendizagem de um aluno do que de um com o outro. Então pode chegar aqui e colocar um 3. O que é que este 3 significa? Que significa que o peso esta relação que irá adicionar agora terá o triplo do peso da já existente. Passando para a parte do tutor de recomendações, que foi a minha segunda parte aqui nesta bolsa. O tutor de recomendações é composto essencialmente por 2 algoritmos de recomendação. O algoritmo que é focado mais no conhecimento do aluno e o algoritmo 2 que foca o progresso do aluno. O algoritmo funciona através do histórico de questões que o aluno já respondeu no SIAQUA. O programa calcula automaticamente o seu belief, que nós dizemos que é o conhecimento do aluno naquele conceito em específico, e este belief pode ir de 0 a 1. Caso o programa detecte que o aluno tem um conhecimento abaixo de 0,25, o que é já um conhecimento bastante baixo para um conceito, o tutor automaticamente dispara um pop-up, ou seja, uma notificação, para o aluno saber que deve praticar mais um conceito em questão. Quanto ao algoritmo 2, também funciona através do histórico das questões, calcula-se um progresso do aluno, nesse caso de 0 a 100%, e ao resolver os exercícios, agora esta nova versão do SIAQUA dá ao aluno exercícios com dificuldade entre 1 e 5. Mas já vou explicar isto com mais detalhe agora nos próximos slides. Quanto ao algoritmo, como já referi anteriormente, funciona através do belief em vários conceitos. Ao descer abaixo de um determinado conhecimento, o algoritmo dispara uma notificação, sim. Esta notificação pode ou não conter recomendações e estas recomendações são através dos pré-requisitos que eu falei anteriormente. Ou seja, caso exista, por exemplo, os pré-requisitos naquela página, o programa automaticamente pode perceber que o aluno está a ter dificuldades num conhecimento em específico. Por exemplo, se o aluno estiver a fazer integrais triplos no nosso SIAQUA e se estiver constantemente a errar, o programa automaticamente irá dar um pop-up, uma notificação, a dizer que o aluno, de acordo com o seu desempenho, deve estudar outros conceitos que nesse caso são pré-requisitos, como os integrais duplos e a integração de funções reais numa variável real. Uma coisa interessante aqui é que um exercício pode conter, como vocês sabem, vários conceitos estes que são também depois transmitidos para aqui para a notificação. Como podem ver aqui, se por exemplo o exercício estiver no integral triplo, podemos verificar que integrais duplos e integração de funções de uma variável real são pré-requisitos e logicamente aparecem como sugestões de progressão para o aluno. Quanto ao algoritmo 2, é um algoritmo mais complexo, foi o algoritmo que eu demorei mais tempo aqui a desenvolver nesta linha. As questões, antigamente na versão anterior ao SIAQUA, eram apresentadas aleatoriamente, apesar de elas mesmo por si já terem níveis de dificuldade, o aluno nunca sabia qual era o nível de dificuldade que estava, simplesmente elas eram aparecidas aleatoriamente. Agora, as questões são apresentadas consoante o progresso que um aluno tem num conceito. O que é que este algoritmo faz? Ele verifica as questões que o aluno já respondeu, calcula então o progresso do aluno no determinado conceito
e caso existam questões daquele nível do aluno, ele apresenta-as. Caso não existam, ele passa para um nível acima. Estes níveis variam entre 1, sendo o 1 o nível mais baixo, e o 5 o mais alto. Por exemplo, um aluno acaba de criar uma conta no Siaqua, atribuído automaticamente o nível 3, porque é o nível intermédio. Caso o aluno esteja a ter dificuldades naquele nível em específico, num conceito, vamos outra vez pegar nos integrais triplos, ele começa a baixar as perguntas de nível, porque o aluno está a falhar muito. E depois os dois algoritmos funcionam os dois da mesma forma. Caso ele abaixe de 0,25, começa a sugerir os integrais duplos. E é isso o quão bom este algoritmo pode ser. Aqui está um exemplo do que é que acontece caso um aluno deixa de nível. Ele é sempre apresentado o nível em que desceu. Nesse caso, ele desceu para o nível 1. E caso existam pré-requisitos, lá está, novamente colocados pelos professores naquela página, o programa automaticamente irá detectar que existem pré-requisitos, logo vai dar recomendações aos alunos do que é que ele pode praticar para conseguir melhorar então o seu estudo. O mesmo acontece para subir de nível, no entanto, sempre que ele sobe de nível, nem sempre aparecem os pré-requisitos. Isto porquê? Porque o aluno ainda tem várias perguntas e só quando ele atinge o nível 5 é que aí sim ele vê se há sugestões de progressão ou não. Sendo assim, vamos supor que o aluno chega ao nível 5, esgota as perguntas todas daquele conceito e o que é que acontece? Volta outra vez àquela tabela dos pré-requisitos e nesse caso faz a operação inversa. Não vai ver se tem um pré-requisito, mas verá então se tem alguma recomendação de progressão nesse caso. Ou seja, nesse caso, se eu tivesse integrais duplos, eu teria que ir para integrais triplos, caso acabasse e estivesse no nível máximo. Isto é o que aparece. Caso o aluno não queira seguir a sugestão, pode ou ir para a gamificação ou então desativar o próprio tutor de recomendações. Como puderam ver, há sempre essa opção de desativar o tutor. O que acontece quando desativamos o tutor é que esse sistema de recomendação deixa de existir, passa o Siaqua à versão antiga, nesse caso com as perguntas aleatórias, sem qualquer tipo de notificações para os alunos, etc, etc. Também por bem, achamos que os alunos deviam saber de que é que se trata o tutor, então colocamos um ponto de interrogação com uma pequena mensagem para o aluno perceber o que é que este tutor de recomendações faz. Este botão de desativar pode ser encontrado em vários sítios, tal como eu já mostrei aqui quando passa de nível ou quando tem um conhecimento baixo, no curso ou então no perfil do aluno. Sendo assim, por terminar agora aqui a minha parte da apresentação e passo para o meu colega Luís. Boa tarde, vou então partilhar aqui o ecrã. Estão a conseguir ver já o ecrã? Sim, já está. Ok. Portanto, boa tarde, o meu nome é Luís Facão Descalço, sou o terceiro e último aqui a apresentar. Portanto, vou dar seguimento à apresentação, introduzindo uma outra aplicação desenvolvida, o MCQ Editor. É uma ferramenta de edição de perguntas de escolha múltipla parametrizadas para importação no Moodle. Com a imposição do ensino à distância, tornou-se necessário fazer avaliações online e dar aulas remotamente. Isto levou ao uso do e-learning para a criação de testes e questionários, em particular com perguntas de escolha múltipla. Tirando partido do formato XML aceite pelo Moodle, inicialmente foi implementada uma ferramenta de exportação de questões do Siaqua, visto que este já tem um repositório grande de exercícios. E mais tarde decidiu-se criar uma aplicação 100% orientada à exportação, com o objetivo de acelerar e tornar mais versátil o processo de criação de questões. Portanto, no editor de questões do Moodle existe alguma dificuldade em escrever fórmulas, em particular em LaTeX. É pouco versátil na criação de perguntas parametrizadas, que lá são denominadas perguntas de escolha múltipla com variáveis. A interface é pouco intuitiva e existe um excesso de funcionalidades com um propósito simples.
A aplicação MCQ Editor foi desenvolvida de modo a contornar essas dificuldades. Peço desculpa. Permite criar questões simples e questões geradas por código Python. E, além disso, permite partilhar questões e modelos com outros utilizadores. E, por fim, permite a exportação de questões de forma agrupada para categorias do Moodle, possibilitando a criação de quizzes e testes. A parametrização, neste contexto, significa criar diversas questões a partir de um modelo comum. Um modelo é simplesmente um template para a geração de múltiplas questões, cada uma delas com ligeiras variações, mas partilhando uma estrutura comum. Isto implica criar um programa, entre aspas, para gerar os parâmetros aleatoriamente. O editor do Moodle contém uma lista um pouco limitada de funções. Por exemplo, contém funções para cálculo trigonométrico, arredondamentos, cálculo estatístico simples, que são funções úteis, mas que não oferecem ao utilizador muita liberdade na criação de questões. No editor do MCQ Editor, toda a parametrização é feita em Python e estão disponíveis vários pacotes para importar, destacar o SymPy, que contém uma lista extensa de funções, nomeadamente no contexto de cálculo simbólico. Permite, por exemplo, simplificar expressões matemáticas, calcular derivadas, integrais e limites, a resolver equações, trabalhar com matrizes e muito mais. E no âmbito da parametrização de questões, isto é extremamente útil, visto que seria impossível ou muito trabalhoso fazer isso na ferramenta do Moodle. Além disso, o editor permite pré-visualizar a escrita de expressões matemáticas em LaTeX e a estrutura em HTML. Desta forma, pode-se ir verificando como é que cada um dos campos vai aparecer no Moodle. Também é importante salientar que a escrita de texto está separada do código de parametrização, ao contrário do Moodle, o que torna os textos mais limpos e simplifica a edição. Portanto, a partilha de trabalho entre utilizadores é também algo útil para professores, por exemplo, que lecionem matérias parecidas. Para evitar criar uma questão de raiz, um utilizador pode utilizar um modelo ou uma questão criada de outra pessoa e fazer alterações até que chegue ao resultado que deseja. Isto é possível de fazer no Moodle, mas com algumas limitações, envolvendo algum trabalho. É preciso exportar as questões, enviá-las por outro meio, como por e-mail, por exemplo. Mas o MCQ Editor tem uma página de partilha de questões, tem uma página própria de partilha de questões. O procedimento de partilha é tão simples como selecionar as questões que se querem partilhar, introduzir o nome do utilizador com quem se quer partilhar e clicar em partilhar. Os modelos partilhados estão imediatamente disponíveis na conta do destinatário. Para finalizar, para exportar as questões criadas para o Moodle, basta selecionar as questões que estão numa tabela que contém tanto as questões simples como as geradas por modelos, introduzir um nome para uma categoria onde essas questões vão ser agrupadas e clicar em exportar. Vai ser transferido um ficheiro XML e para a importação das questões no Moodle, arrasta-se esse ficheiro para a zona de upload e clica-se em importar. As questões irão aparecer no banco de perguntas dentro da categoria criada. Agora no final fez-se algumas melhorias e implementou-se algumas novas funcionalidades, como o autosave de questões, são guardadas automaticamente, e a recuperação automática de questões. No caso de haver uma queda ou um problema no servidor, está tudo sempre guardado na base de dados. Existe a possibilidade de escolha de avaliação nas respostas erradas, que foi uma coisa pedida também nas formações que demos já da aplicação. Ou seja, uma resposta errada não tem necessariamente que valer 0, pode valer uma cotação positiva, pode ser menos 25%, por exemplo. E foi também, agora é possível partilhar questões simples, não só as questões criadas não só os templates, os modelos, mas também as questões simples. Portanto, agora vou fazer aqui uma pequena demonstração. Tenho aqui um vídeo preparado para mostrar como é que se utiliza a aplicação. Pronto, basicamente esta é a página inicial. Faz primeiro login com uma conta local e vou clicar aqui em questão de escolha múltipla com variáveis. Vou carregar um modelo que já existe para não estar a preencher os campos manualmente. E pronto, vemos aqui esta caixa de texto que é da parametrização em Python.
Aqui são declaradas duas variáveis, A0 e B0, que são inteiros no intervalo de 2 a 4. Aqui na caixa seguinte temos o problema da questão. Se clicarmos na seta a meio, temos a pré-visualização do LaTeX. O problema é uma equação de segundo grau. ax² mais b0x mais 1 igual a 0. Pode-se resolver usando a fórmula. Depois passamos aqui para a resposta correta. A resposta correta é a fórmula resolvente. Aqui nestas caixas, por agora, ainda estão só os nomes das variáveis, A0 e B0. A concretização dessas variáveis é feita de seguida. Passando aqui para as respostas erradas, podemos ter de 1 até 6 respostas erradas. Podemos ter, como eu falei, a avaliação agora nas respostas erradas. Neste caso eu deixei como estava. E temos aqui, portanto, 3 respostas erradas, só com algumas diferenças aqui nos sinais. Em vez de mais é menos, em vez de menos é mais, etc. Clicando em gerar pergunta, as variáveis são então substituídas e aparece aqui na página uma concretização do modelo. Aqui com A0 igual a 2 e B0 igual a 4. Isto é uma das possíveis. Nesta fase ainda não está nada guardado, isto é só mesmo para pré-visualizar o resultado da concretização do modelo. E, portanto, terminando a edição, mudar só o nome aqui. Como isto foi um modelo carregado, tenho que mudar o nome para o modelo ser meu. Portanto, terminando a edição, isto é reencaminhado para uma outra página onde aparece uma concretização do modelo. Neste caso, por acaso, é igual à outra, com o A0 igual a 4 e o B0 igual a 2. E se for do agrado do utilizador, clica em gravar questão e a questão é gravada com versão 1 do modelo. Gera-se uma nova questão, agora os parâmetros já são diferentes, tem o A0 igual a 3 e o B0 igual a 2. E grava-se a questão e temos a versão 2 da questão. E agora passando à exportação das questões, temos aqui uma tabela com todos os exercícios criados até o momento. Com a versão NP significa não parametrizado, ou seja, questões simples. E versão 1 e 2 são as versões que foram criadas a partir de modelos. Estas duas últimas foi as que eu criei agora, por um nome para a categoria, onde elas vão ser agrupadas. Vou para matemática, exportar. E é transferido um fecheiro XML, aqui em baixo. Neste caso tem o 1 porque eu já tinha transferido uma vez. Passar agora para o vídeo seguinte, que é a importação das questões do Moodle. Então, estamos aqui no e-learning. Vem-se aqui abaixo, clica-se em perguntas. E aqui no separador acima, clica-se em importar. Seleciona-se o formato XML Moodle, isso é importante. E arrasta-se só o fecheiro para aqui para a caixa de upload. Clica-se em importar. E aparece aqui as perguntas dos exercícios. E aparece aqui as duas perguntas já inseridas aqui na base de dados de perguntas. Se vimos ali em cima, temos a categoria matemática, que contém duas questões, são aquelas que criámos agora. E estão prontas a utilizar. Pré-visualizando uma delas, vê-se que o LaTeX foi compilado e isto é o estado final da pergunta. Pronto. Dou então aqui por terminada a apresentação. Acho que agora um espaço para questões. Obrigado pela vossa participação. E vou parar a partilha.